Olá, boa noite, pessoal. Que alegria estar aqui mais uma vez com uma live Acima Itália. E a nossa convidada de hoje é a Cíntia Teodoro Porto, diretamente do Brasil. Então, nós vamos aguardar que a nossa convidada entre e para esse bate-papo gostoso sobre o projeto Humanidade, sobre os projetos da Acima em geral. Cíntia Teodoro Porto recebeu diversas menções honrosas nesses 10 anos de antologias bilíngues, e é realmente uma honra contar com a sua presença. Rosalia, bem-vinda. Então vamos esperar que o pessoal entre, que a nossa convidada entre, para que possamos efetivamente começar o nosso bate-papo leve, descontraído. Ah, e tem mais. Talvez tenha uma palhinha de acordeon. A Cíntia já deve estar entrando. Ok. Cíntia, você está me ouvindo? Então basta você ir no Instagram, no seu Instagram. Peraí, deixa eu escrever. Porque eu tô com o WhatsApp ligado, ela tá me escrevendo pelo WhatsApp. Bem-vindo, Valdir. Daqui a pouquinho a nossa convidada, Cíntia Teodoro Porto, está... Ah, acabou de entrar. Maravilha. Ok. Vamos ver. Então, só um minutinho que estamos para começar. Que alegria! Diretamente da Itália, com Cíntia Teodoro Porto. Que eu vou aproveitar. Eu vou ler para vocês a biografia. Gente, a biografia da Cíntia realmente maravilhosa. Eu acredito que... Olá, Cíntia! Eu já te mandei o convite, suponho que você esteja me vendo. Então, basta você olhar. Sabe que tem aquelas bolotas assim em cima, né, no alto, na testada do Instagram, e você vai ver que eu estou online. Então, mas você já entrou na live, ou seja, você recebeu um convite e já deve estar se conectando. Ok, vamos esperar que a nossa convidada chegue. Ok. Deve estar tendo algum problema, não? Parece que agora vai funcionar. Maravilha. Cíntia, tá me vendo? Tô te vendo, que maravilha. Se você abaixar um pouquinho o celular, eu acredito que vai ficar melhor, porque eu tô vendo só os seus óculos. Ok, bem-vinda. Bem-vinda, Lígia. Oi, Cíntia, tá me ouvindo? Tudo. Tô ouvindo. Eu estava aqui, tá chovendo muito aqui. Aí o meu Wi-Fi estava instável, eu deixei na internet do celular, porque o Wi-Fi está muito Entendi. instável. Que E de maravilha. repente, se faltar luz, que aqui, quando chove, falta luz. Então, se faltar Uhum. luz, não prejudica a live. Com certeza. Já Mas fica. são É, coisas, imprevistos que se acontece, cai, a gente volta, não se preocupe. O é, importante é que esse encontro vai ser é, mais um bate-papo leve, descontraído, como tantos que já fizemos e que iremos exato. fazer.
Bom, é uma honra tê-la conosco. Para os nossos amigos que estão aqui, eu vou ler rapidamente a sua biografia, que é uma senhora biografia, e depois a gente vai conversar sobre os projetos, né, que você participou, as menções honrosas. Só um minutinho. Exato. Então, Cíntia Teodoro Porto é brasileira, nascida aos 6 de abril em São Paulo, capital, onde sempre estudou. Fez o ensino fundamental no Externato Meira, segundo grau, e profissionalizante nos colégios Equipe e 12 de Outubro, hoje colégio anti-anglo-latino. Não estou sozinha, então desculpe. Chico, silêncio. Ingressou no curso de letras da USP, português, inglês e hebraico. É advogada formada pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, Escola Paulista de Direito. Tem pós-graduação em língua portuguesa e língua inglesa, pós-doutorado em jornalismo cultural, cursou inglês, espanhol e italiano. É vice-presidente da Casa do Poeta de São Paulo, secretária do Movimento Poético Nacional, diretora artística da Associação Portuguesa de Poetas. É musicista, piano e acordeon, e membro da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Como escritora, publicou a coletânea de poesias A Lira de Aquário, A Quatro Mãos, com o escritor Tibor Sinsic, o romance thriller C Símbolo G em Transe, e agora, em 2019, nos brinda com a novela paulistana Memorial de Agnes, lançada no Salão Internacional do Livro de Turim em 2009. Mas, como estamos em 2021, a novela paulistana Memorial de Agnes já está na segunda edição, não é mesmo, Cíntia? Então, bem-vinda e com você Exato. A palavra. Exatamente. Eu fiz um retoque, né? Porque aquele lá foi meio corrido, né? Mas deu tudo certo. E eu estou fazendo uma segunda revisão, porque, infelizmente, escaparam mais erros de batida. Uhum. Então, eu vou ter que fazer mais uma revisão, que quando for o lançamento presencial, assim que acabar essa pandemia, aí eu vou marcar uma festa definitiva, mas eu quero que esteja realmente certeza absoluta que a guerra acabou. Porque é muito duro a gente comprar passagem, fazer as coisas, gastar e tudo, e de repente cancelar. O prejuízo é muito maior do que quando você não faz. Ou faz, o prejuízo é muito grande. É verdade. Então, eu só vou pensar numa festa quando já tiver acabado. Exatamente. Mas a gente vai fazendo poesia, vai participando de antologias, vai, né, escrevendo os textos. De vez em quando sai um textinho muito bom. Agora mesmo eu fui convidada para participar de uma antologia em homenagem a Barão de Tararé. Eu já estou até pensando em fazer um conto baseado num dos personagens do Memorial de Agnes. Olha que bacana. Num dos personagens. E cada personagem eu posso escrever uma história dele. Então, o Memorial de Agnes, tem muito personagem ali que vai migrar para outros, para conto, para outros romances. Certo. Então, eu vou fazer, é uma tática do Machado de Assis e do Érico Veríssimo. Com certeza. Migração de personagens. Realmente, é o bem Memorial legal de Agnes é uma infinidade de possibilidades. É um livro maravilhoso, eu recomendo. Cíntia, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Quando foi que a poesia entrou na sua vida? Então, entrou na minha vida quando eu tinha 13 anos de idade. A priori, aconteceu o seguinte, quando eu tinha 11 anos de idade, o meu pai e o padrinho de casamento dele e da minha mãe faziam aniversário juntos, e eles resolveram fazer uma festança grande. E sabe, e o padrinho de casamento do meu pai era um homem da altíssima sociedade brasileira, ele era dito diplomático, padrinho de casamento do meu pai. E ele convidou um poeta que foi famoso na história de São Paulo, chamado Ibrahim Nobre. Isso, o ano era de 1969.
Foi assim, o Canto do Cisne do poeta Ibrahim Nobre, que 3 meses depois veio a falecer. E aí eu estava na festa, né? E aí meu pai apresentou, esse é um grande poeta, assim, de Ibrahim Nobre. Aí eu falei assim para ele, doutor Ibrahim, o senhor é poeta, que beleza. Quando eu crescer, eu quero ser poetisa. Ele falou assim para mim, mas você não precisa esperar crescer para você ser poetisa. Você já pode começar a escrever. Que bacana. Porque você tem vontade de escrever, escreve. Então eu vou começar a escrever desde já. Ele falou assim para mim, eu falei assim para ele, porque eu achava que eu tinha que crescer, que por exemplo, ser poeta era uma profissão. Coisa de gente grande. Mesmo, né? Coisa de gente grande. Eu não imaginava uma criança, que eu tinha 10 anos de idade, escrever poesia. Apesar de eu já era 100% alfabetizada. Eu já lia livros de acordo com a minha idade, né? E eu gostava de ler poesia. Tinha um livro no segundo ano primário que tinha, eu adorava a última aula de sexta-feira que a professora tomava leitura. E eu adorava aquela aula. Para mim, a aula de leitura tinha que ler em voz alta o texto, eu amava de paixão. E principalmente quando era poesia, que poesia eu declamava, eu fazia, sabe? Então isso fazia eu gostar, porque o livro de leitura, que chamava Vamos Sorrir, até eu tenho a edição dele até hoje. Tinha umas poesias, inclusive a poesia, eu conheci Manuel Bandeira com esse livro. E tinha o Trem de Ferro, do Manuel Bandeira. Que eu até descobri que imitava o barulhinho do trem. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, o que foi isso, maquinista? Então, eu adorava. Aí eu começava a declamar, a criança falava, café com pão, café com pão. Eu, café com pão, café com pão, café com pão. Aí a turma anarquizava a classe. A professora às vezes ficava brava. Mas eu estava imitando, né? Mas no fim a professora gostava. Falava, muito bem, tá bom. Ela acabou aceitando que eu estava dando interpretação. Eu via aquelas crianças, café com pão, café com pão, café com pão. Eu falei, não, eu café com pão, café com pão. É muito legal assim quando as professoras, né? Quando na escola a gente tem um incentivo, né? Mas eu fiquei curiosa, Cíntia. Você lembra qual foi a primeira poesia que você escreveu? Sim, eu lembro. Foi para uma colega minha. Eu recebi essa poesia 50 anos depois, quase. Essa minha colega se tornou minha amiga, a gente reatou a amizade. Ela mora em Curitiba. Uau. Ela é descendente de japoneses, né, a Michie. E ela me mandou a poesia. Sabe, no último ano do ginásio, tinha aqueles livrinhos que cada um, não existia internet, não existia zap, não existia nada, era tudo, tinha que escrever mesmo. Esse caderninho de recordações, que até ela pegou e começou a passar de carteira em carteira. Aí eu resolvi escrever uma poesia para ela, certo? E essa poesia, até na minha próxima antologia, eu vou botar ela, Pérolas e Diamantes, que eu já estou montando uma antologia de minhas poesias. Eu estou com muita poesia, e eu quero fazer um livro. E eu vou participando de antologia de tudo, porque... Né? Soneto, essas coisas, né? Então, agora eu estou fazendo aldravia. Eu aprendi a fazer aldravia. Certo. É muito legal, né? Achei tão bonito a aldravia, então eu estou agora... Até eu escrevi uma aldravia sobre esperança. Vou mandar para a antologia Esperança para você. Uau, que eu estava numa lanchonete, esperando fazer meu lanche, uma lanchonete de slow food natural, comida natureba, que é tudo feito artesanalmente, e é aquele que demora mesmo, não é fast food. Aí eu estava ali, tinha que fazer alguma coisa enquanto ela preparava o meu lanche, aí eu, lá na Avenida Paulista, aí eu comecei a escrever, num caderninho pequenininho que eu carrego na bolsa. E tem os lembretes, tem conta bancária, essas coisas, né? A gente tem que fazer algum depósito, essa coisa, então já... Então, caderninho, aí eu peguei e escrevi. A aldravia ficou bonitinha, sabe? Você vê que não tem um lugar, não tem assim um lugar específico para a inspiração chegar, né? Pode ser assim nos locais mais inusitados, né? Que legal. Pode. Eu, às vezes, até no serviço, eu estava fazendo um ofício, de repente, eu comecei a rimar o ofício. Eu fiz aquele ofício em forma de uma poesia. Maravilha. Mas ficou assim discreto, que não ficou... E aí, engraçado que aí o doutor Lúcio lá assinou.
Até escrevi lá que eu fiz negócio que deu uma poesia em caminho, sei o que lá, uma coisa tão árida, Que né? legal. Eu trabalhei na Justiça do Trabalho, então, de repente me deu vontade de escrever uma poesia. Falei assim, daqui a pouco só falta o juiz perceber alguma coisa e dar uma bronca. Maravilha. O chefe descobrir, vai ler e dar uma bronca. Cíntia, eu vou aproveitar e vou agradecer aos nossos amigos. Tem muitas pessoas que eu não conheço, algumas que conheço, que conhecemos, em amizades em comum, mas eu vou agradecer particularmente ao PS Fernandes, Sol de Paulo, Tomás Souza, a Lígia Braz, a Leonice Miquelin, Use Poesia, Vera Mello, Sweet Mary, Lima Juliano e Alexandre Meyer. E muito obrigada pela presença de vocês. E, Cíntia, para o pessoal que não te conhece ainda, eu gostaria de que você contasse um pouquinho da tua trajetória. Você é aposentada e você divide o seu tempo atualmente entre literatura e a música, que é uma das expressões das artes assim muito, muito importante na sua vida, né? Aliás, eu não sei se o seu acordeon daquela cor linda tá por aí, mas quem sabe? Tá aqui, ó, tá vendo? Fantástico, quem sabe, né? A gente tem tempo de escutar, é sempre um prazer muito grande você e a música é realmente uma sintonia maravilhosa, muito prazerosa de apreciarmos. Então eu gostaria que você nos contasse, você exerceu a profissão, você trabalhou no tribunal, se eu não me engano, foi isso, né? No Tribunal Regional do Trabalho. Certo. Trabalhei lá. Eu trabalhei em outras secretarias também, eu fui professora, né? Aí depois eu trabalhei em várias secretarias do Estado. Depois a Mariana Brasil. Então, tá mostrando a minha mãe aqui. Boa noite, senhora. Que honra conhecê-la. Boa noite. Um abraço da Itália. Igualmente. Da Itália, ela tem morando na Itália, Mariana Brasil. Então, aí acontece o seguinte, eu trabalhei, aí foi quando eu resolvi fazer a faculdade de Direito, para ter a oportunidade de fazer outros concursos, né? Aí, quando eu vi, já era meu tempo de aposentar, porque eu era da leva antiga, que entrou nos anos 80, no inicinho dos anos 80, aí eu consegui uma brecha aposentar antes da idade. Que aí eles deram uma brecha para o pessoal. Eu falei, antes que eles tirem essa brecha, eu vou aproveitar e vou aposentar. E cai o salário, mas existem outros benefícios que dinheiro nenhum paga. Com certeza. Então, eu não me arrependi. Que maravilha. Porque, de repente, eu começo a dar certo a minha carreira literária. Aí eu consegui, eu fiz o mestrado, pós-doutorado, doutorado e pós-doutorado em jornalismo cultural. As línguas. E eu tenho agora a carteira de jornalista. Que maravilha. Eu sou jornalista mesmo. E até internacional. Essa carteira vale no Brasil e eu sou internacional também. A propósito. Então eu posso ser jornalista em qualquer parte do mundo. A propósito, você é uma das colunistas da nossa revista bilíngue, é o nosso boletim acima, intitulado OBA, que na verdade é a sigla de Observatório Bilíngue Acima. E eu confesso que eu fiquei emocionada quando eu li o teu texto. Olha, parabéns, vai ser uma surpresa para os nossos leitores italianos e brasileiros. Então, realmente é uma grande honra tê-la conosco. Mas dando... E é legal que quem estudou... Não entendi. Na verdade, o Streabog, quem estudou piano, todos estudaram Streabog, mas é difícil encontrar dados biográficos dele. Sim. E, na verdade, é um nome fictício que ele inventou. Ele fez a palíndromo do nome dele. Foi isso que eu escrevi no texto. Sim, maravilhoso. Nossa, é lindo. Então, realmente muito bom o texto. Um fato histórico muito... uma curiosidade muito, muito interessante. Então, daí você se aposentou e você voltou a estudar, a se dedicar com
digamos, com mais frequência ao estudo, à música, ao acordeon, né? Uhum. Exato. E é muito bacana isso que você falou e que você acrescentou, que está muito feliz, porque quando a gente faz escolhas, como você fez, escolhas que mudam, né, o padrão da nossa vida, e que nos fazem, nos permitem que a gente possa se dedicar ao que a gente ama, né? Então, como a música e a literatura sempre esteve muito presente na sua vida, eu gostaria que você nos contasse também como foi que você começou a tocar piano, quando foi que o acordeon entrou na sua vida? Olha, o acordeon começou uma coisa engraçada. Quando eu vim morar aqui na casa que eu moro até hoje, quando a gente veio, eu era bem bebê, né? E ainda não tinha, a nossa, praticamente era a única casa aqui, e lá, mais adiante tinha dois, três terrenos, depois vinha a casa de uma outra família de origem alemã, família alemã, né? Uhum. E eu estava vendo muitas casas em construção. E à noite, tinha um dos guardas da obra, que morava na obra, que ficava tocando sanfona. Aí a minha irmã, principalmente na sexta-feira, aí minha irmã falava assim, pergunta para ele assim, Baiano, você está tocando sanfona? Aí eu chegava na janela do quarto e falava, Baiano, você está tocando sanfona? E teve uma vez que ele parou de tocar e falou, sua chata! Porque ele não era baiano, era sergipano. Sua chata! Mas eu achava legal, eu estava, Baiano, você está tocando sanfona? E eu ficava pensando, puxa, que instrumento legal esse sanfona. E tinha festa junina na escolinha, aquela coisa, e falava, quero aprender a tocar sanfona. Mas eu comecei com piano, né? Eu queria piano, até que um dia meu pai alugou um piano. Mas a professora que arrumaram, ela era daquela professora muito pragmática. E sabe aquela professora à moda antiga que queria encher o aluno de teoria e exercício? Sim. E no piano não desenvolvia nada? Aquilo não tinha jeito, né? Sabe? Então, ela, em vez de dar incentivo, que eu sou daquele tipo da professora, que aprenda tocando. O menino não precisa saber, o aluno não precisa saber ler nota musical, mas eu já boto ele para tocar. Já boto, nem que eu escreva a nota do, ré, vai aqui, o do fica aqui. A pessoa já vai sabendo como é que se toca. Aí eu vou ensinando as notas musicais, a pessoa aí aprende a ler, pega a leitura, né? Certo. Bom, eu sei que foi bom que essa professora, eu aprendi muita teoria com ela, mas tocar que é bom, nada. Aí a minha mãe falou com meu pai, troca aí. A minha mãe arranjou uma professora, até era a vizinha da gente, a dona Hilda. Aí a dona Hilda vinha aqui, uma vez chamando a dar aula para mim e para minha irmã. De piano. Aí eu decolei. De piano. De piano. Aí eu decolei. Mas meu pai falava assim para mim, olha, quando você estiver melhor no piano, eu te compro um acordeon. Mas nunca acabou a coisa. Mas aí eu acabei fazendo piano, depois eu entrei na faculdade, nunca abandonei o piano, nunca parei nem um dia de tocar piano, nada, apesar das vicissitudes, trabalho, olha, mas eu nunca abandonei o piano, estudava menos, fiquei mais paradinha, mas eu tive muitos bons mestres. Eu queria ser pianista, mas situação não dava, eu caí na realidade, falei não. O jeito é tocar, é ser amador mesmo, tocar por prazer, e fazer outra faculdade, não fazer faculdade de música, fazer uma coisa a mais, né? Porque realmente tem que. Não é fácil. Aí eu fiz as escolhas. Eu tive que fazer muita escolha na minha vida, inclusive trabalhar no serviço público. Por 32 anos eu trabalhei no serviço público, me aposentei no judiciário. Aí, quando eu estava no serviço público, eu resolvi realizar meu sonho da sanfona. Isso foi no ano de 83. Eu já era servidora pública. Aí eu acabei entrando numa escola de sanfona e eu tinha o dinheiro capitalizado, um dinheirinho capitalizado, a investir na minha primeira sanfona. Que até eu já levei lá nos nossos eventos lá da Meda Lorena. Da Cima. Uma preta e branco. Eu já levei lá. Aí eu troquei por essa chiclete, eu fiz uma barganha. É muito simpática, essa daí, é muito alegre, é vibrante. Como você.
Então, aí eu barganhei, né? E aquela uma sanfona italiana, uma sanfona boa, né? Então eu tenho uma Super 6, eu tenho uma Super 6 e tenho essa que é 94 baixos. Certo. Essa, a chiclete, como diz a Jo, né? Chiclete. Mas aí eu realizei meu sonho de estudar sanfona. E esse professor, ele tinha escola perto da minha casa. Mas ele resolveu extinguir a escola e dar aula na casa dele, o professor João Fernandes Brilhante, que até consta na minha biografia. Aí eu fiquei com ele até ele ficar muito doente e ele veio a falecer. E nessa época eu estava fazendo faculdade de Direito. E eu fiquei, aí quando eu terminei a faculdade de Direito, 5 anos não correram, não voaram, eu falei assim, bom, agora que eu terminei a faculdade de Direito, que era à noite, né, então eu tinha muito menos tempo para estudar, porque fim de semana eu tinha que estudar a matéria de Direito, que era muito difícil e era demais. Era muita coisa. E eu tive que fazer a faculdade ali, né, no quadradinho. Aí, um belo dia, eu fiquei pensando, mas como é que eu vou agora arranjar um professor de sanfona? E é difícil, né? Aí aconteceu o seguinte, nós tínhamos, eu e minha irmã, a minha irmã era solteirinha da Silva naquela época, um apartamento no Guarujá. E tinha uma porta ali que atravancava quando a gente ia entrar na cozinha e deixava a cozinha muito, muito menor do que ela realmente era. A minha irmã falou assim, olha a ironia do destino. Ô, Cíntia, se a gente pusesse aqui uma porta sanfonada. Eu falei, opa, uma porta sanfonada é legal. Aí a minha irmã pegou e procurou a porta sanfonada e tudo. Achou uma firma aqui em Santo Amaro que fazia as portas sanfonadas, mas não iam para o Guarujá, não faziam litoral. Só faziam entrega e montagem dentro da capital. Certo. Aí minha irmã, como ela era oficial de justiça, ela trabalhava, fazia muita região do Tatuapé, ela sempre passava em frente a uma oficina de portas sanfonadas. Ela falou assim, eu vou arriscar esse aqui, apesar de ser Tatuapé, ele vai fazer um corpo mole, né? Para fazer um... Aí que aconteceu? Ele pegou, a Célia entrou e falou assim, olha, o senhor faz porta sanfonada, entrega, faz no Guarujá, na Baixada Santista. Eu falei assim, olha, para o Brasil inteiro. Até em Manaus, se me chamarem, eu vou lá e faço. Eu não tenho preguiça de trabalhar. Aí a minha irmã viu uma viola caipira pendurada numa parede ali da oficina desse senhor, seu Alceu. Falei assim, ué, o senhor toca viola? Eu falei assim, não, o meu instrumento é bandolim, ele falou. Eu faço parte de uma banda de bandolins, de uma banda de barulhos de bandolins. Essa viola é de um bandolinista que ele botou aí em consignação para vender. Você quer comprar? Eu falei assim, não, porque o meu instrumento é harpa. Uau. E aí ele falou assim, você já ouviu falar numa orquestra de sanfoneiros chamada Orquestra Sanfônica de São Paulo? A minha irmã, não. Mas é interessante, porque a minha irmã toca sanfona. E ela está procurando um lugar para tocar, para reatar os estudos de sanfona. Ele falou, pois é, lá na Lapa você vai falar com uma cliente minha, deu o nome da cliente, e ela vai dar todas as coordenadas. Aí a minha irmã falou para mim, falou, opa, ô Célia, vamos ligar aí para essa moça. Aí a Célia ligou para a Urilza. A Urilza falou, olha, vai ter uma audição agora sábado. Você quer ir? Começa às 7 da noite. A minha irmã falou assim, acho que a gente está à toa na vida, vamos aí. E nós fomos. Eu já saí de lá matriculada. Uau! E descobri que a Renata Sbrigg faz aniversário junto comigo, 6 de abril. Ah, mas eu estou lá até hoje. Entrei lá em 97, nós estamos agora em que ano? 2021. Quantos anos faz? 24 anos que eu estou lá. E como você passou a ser membro... Certo. Oi? E como você passou a ser membro da Orquestra Sinfônica de São Paulo? Que deve ser uma experiência... Não é sinfônica. É sanfônica, não é sinfônica, é sanfônica. Senão vai dar falsidade ideológica. Sanfônica. De sanfona. Depois você corrige aí na minha biografia. Realmente. Bota um azinho aí. Eu estava lendo e eu li sinfônica. Então, sanfônica de sanfona. Que é justamente essa que você acabou de nos contar, correto? Foi, que eu fui lá na Lapa, na Rua Pio 11, e a Escola Livre de Música. Aí ela falou da banda e tudo, e eu já comecei a ensaiar com eles.
Comecei a Maravilha. ensaiar. Mas era aos sábados o ensaio. Uhum, Mas aconteceu o seguinte, uhum, o pessoal resolveu passar para sexta-feira e eu não podia uhum, ir. Eu falei assim, gente, então eu vou treinar aqui, que eu fazia, uhum, eu faço lá o conservatório, né? Eu sou da uhum, escola de música, né? uhum. E quando tiver audições, essas coisas, que eu não podia sair do serviço. Eu trabalhava das 10 às 18 horas, né? Certo. E o ensaio lá começa tipo Uhum, 3 horas da tarde. Falei, bom, isso aqui uhum. tem que esperar aposentar mesmo, né? Bom, Maravilha. aí eu falei, quando eu aposentar, eu venho mesmo Uhum. religiosamente. Mas Certo. continuei com as aulas direitinho, Uhum. nunca teve parada nem nada, Maravilha. né? Dei uma paradinha por causa da Covid mesmo, né? Uhum. E depois eu Certo. me acidentei, né? Fiquei Aham. 3 meses me recuperando, né? Aí Uhum. deu tudo certo com a Covid. Aí eu Uhum. retomei, né? Uhum. A A recuperação da propósito, cirurgia, né? a propósito, É. agora nós vamos entrar realmente no tema humanidade, que é o tema dessas Exato. lives que nós estamos fazendo, né, nas últimas Uhum, semanas. Nós temos exato. a Carla de Samurais no dia 10. Nós temos a Carla de Samurais, ganhou o segundo lugar na categoria prosa, a Linda Lamego no dia É. 12, que venceu o prêmio absoluto do projeto internacional Bilíngue e Humanidade, com Uhum. uma panorama Ué. fantástica. E você nos brindou com um soneto futurista intitulado Renascer Literário. Né? Eu tenho ele aqui, se você me Uhum. permitir, eu gostaria de ler. Posso? Ah, pode sim. Renascer Literário. Ok. Eu já nem lembrava mais o trabalho que eu tinha mandado. Que esse foi que é um poema que eu fiz para um concurso que eu não ganhei nada. Aí Uhum, estava lá no meio, que eu não desprezo nenhum trabalho que eu faço. uhum, Por pior certo. que ele pareça ser, que eu não goste. Depois, Uhum, mais tarde, eu posso até lapidá-lo, né? Eu com uso essa tática. Eu certeza. nunca desprezo meus trabalhos. Escrever é Nunca desprezo. reescrever, né? Nós sabemos disso. É Então vamos lá. reescrever. É. Renascer literário. Navegando por mares turbulentos, da antiguidade ao tempo em que vivemos, construiu numerosos monumentos e a escalada dos nomes mais supremos, como pérolas, grandes pensamentos, o que foi semeado, hoje colhemos. Os verbos, estes fartos alimentos do céu, que nos elevam aos extremos. Os escritos juntados, harmoniosos, formam as mais preciosas e diletas páginas de uma sábia contextura. E os homens, com os seus livros ditosos, em vida, se transformam em estetas das ciências, das artes, da cultura. Cíntia Teodoro Porto. Parabéns, Cíntia. Uma delícia. Ah, obrigada, nossa. Foi muito E bacana, né? certo. Uhum, E justamente esse soneto, esse poema, que, digamos, é uma profunda reflexão, ele aborda justamente, né, esse tema, a humanidade que nos une, em um momento tão particular que o mundo está vivendo, né? Nós estamos aqui na Itália, deu uma piorada na situação, e com a chegada da primavera, estamos ainda no inverno, na verdade, mas assim, a natureza parece que está explodindo, né? Eu vejo já as plantas, né? Você sabe que eu tenho um carinho especial, assim, pelo jardim. A gente vai voltar com as nossas lives assim que for possível no Jardim, o Café Olive. E, é. e esse tema é um tema que nos toca, que nos une, a humanidade. E o que foi que te inspirou realmente para você compor esse poema? Esse poema foi o seguinte, foi um concurso que houve na Casa do Poeta, Ah, há muitos anos, uhum, um concurso literário, uhum. nos velhos tempos. Agora nós vamos, como é que é? Josane Meyer, Reavivar. bem-vinda. Eu já falei, quando voltar tudo ao normal, que nós estamos fazendo lives pelo Zoom, né? Toda Uhum, terça-feira. uhum, E eu vou falar com o presidente Wilson Jaza, que você conhece seu amigo Jaza, uhum, então, que é seu amigo também. E a uhum, gente vai, né, reavivar esse negócio de concursos. Vamos fazer um certo. monte de projeto.
e nós estamos com bastante, sabe, que a gente aproveitou para dar um up mesmo, né? Uhum. Aí, foi o seguinte, houve um concurso e o tema era livros. Uhum. Aí eu resolvi fazer, eu escrevi a Renascer Literário, me deu vontade, foi assim, livros, né? Eu já tinha um já, mas já não era mais inédito, que é a continuidade. Aí eu falei, deixa eu fazer um outro sobre livros, né? Que livro dá um monte de... E eu fiz esse, mas eu não fui classificada. Certo. Eu não fui. Mas tudo bem, mas valeu que eu participei. Eu não fiquei enfesada nem nada, que eu acho que a gente tem que dar vez para os outros. E eu já tinha ganho um concurso em 83, que eu falei, eu devo ter falado em outras lives, ou um dos nossos eventos lá da FAMAI, né? Sim. Que eu era novata, eu era meninota, que foi sobre ecologia, prece ecológica. Que eu ganhei o primeiro prêmio. Certo. E foi engraçado que eu concorri com medalhões da poesia, que naquele tempo a Casa do Poeta tinha que fazer poesia clássica, era condição sine qua non para entrar na Casa do Poeta, ser poeta clássico. Tinha que ter, eu era menor de idade, tinha que ter autorização dos pais, e meu pai não deu autorização para eu entrar na Casa do Poeta. Eu não queria. Aí quem assinou foi minha mãe. Ai, que ela bom. ia também. Parabéns. Ela ia me pegar na escola de inglês e a gente se encontrava lá. Ela falava, vou pegar a Cíntia na escola de inglês, na cultura. Aí ela se encontrava comigo na Casa do Poeta. E meu pai não ficava sabendo. Falava, vou pegar a Cíntia. Aí meu pai chegava, aí tudo bem. Mas ele não sabia que ela ia também, minha mãe ia. Ia lá me acompanhar. Mas eu não tocava, ainda não tocava sanfona. Aí abriu esse concurso. Aí eu fiz a prece ecológica. E assinei o pseudônimo, foi tudo ali. E foi interessante que os concursos era tudo da máquina de escrever. A turma já conhecia o tipo da máquina de escrever da minha casa. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir ou no escritório do meu pai, que também ficou visado. Trocar de máquina. Ou então em algum escritório lá, ele lá do conjunto lá do prédio, eu pedi emprestado a máquina de escrever para alguém, para eu escrever a poesia, para despistar. Então, cada vez eu tinha que procurar uma máquina de escrever diferente. Olha. Porque ficava assim, essa máquina é da Cíntia, essa máquina é do Jaz, essa máquina é do fulano. Então, os julgadores já sabiam, apesar do pseudônimo. Então, essa não houve marmelada. A prece ecológica ganhou o primeiro prêmio por merecimento. Uau. E aqueles velhos lá começaram a respeitar a gente. E o Jaza pegou o segundo lugar. Eu primeiro, o Jaza o segundo, e o outro poeta lá, o Teodoro, tá bem velhinho agora, mas ele conversa, toda vez quando eu ligo para ele, pegou o terceiro lugar. Então a turma já começou a olhar para a gente, que era jovem, uma molecada, com outros olhos. E depois de muitos anos, 40 anos, eu acabei me tornando vice-presidente da Casa do Poeta. Você vê, né, como a história evolui, né? Mas voltando ao tema humanidade, eu gostaria de agradecer que nossa, tem muitas pessoas que já passaram por aqui. Então, o Marrakech, Jean Viarengo, a Suzana Goretti, de Mossoró, maravilhosa, a Biluna, a Márcia Boed, Encontra Literatura Essencial, Iris Avelar, a Vera Mello, a Lima Juliano e a nossa querida Josane Mary Amorim da Holanda, que foi a nossa anfitriã no último Falai que realizamos na Holanda, que você estava presente, e justamente voltando a falar sobre o tema humanidade e sobre uma paixão que nos une, inclusive a você, que eu sei que você também é uma estudiosa da física quântica. A partir de amanhã, às 15 horas, nós voltamos com o nosso bate-papo informal do Café Olive, com um tema super interessante, que é um trabalho maravilhoso que desenvolve a nossa amiga Josane Mary Amorim. E o tema da nossa live de amanhã, a primeira de muitas, né, que esperamos que venham, se chama Quando o Chá atinge a alma, a vaidade do ser espiritual. Então eu te convido e convido a todos os presentes para
para nos se unirem a essa nova empreitada, que na verdade a Josane está chamando, mas a gente não consegue ficar em 3 pessoas, Josane, nessa live. O Instagram permite só 2 pessoas. Então eu vou pedir para você escrever alguma coisa aqui no comentário que nós vamos ler, porque eu vou deixar depois o link também aliás, eu vou deixar agora o link para vocês conhecerem um pouquinho mais o trabalho da Josane. Na verdade, é um trabalho bem especial. Ela mora na Holanda, ela ensina inglês, mas com um método muito inovativo, que tem como base os ensinamentos, né, de alguns mestres da física quântica. Então, para quem quer aprender inglês com um método super especial, inovativo, né, fácil, né, até eu, né, já fiz esse curso e eu tive assim um grande progresso, e eu vou deixar o link para vocês aqui nessa live, e eu aproveito e deixo o convite para esse nosso evento, Quando o Chá Atinge a Alma, que na verdade é realmente um bate-papo leve, delicioso, descontraído e com um conteúdo exclusivo, todos os domingos, com Sônia Michelin e Josane Meri. E voltando a falar de humanidade, eu gostaria que você compartilhasse conosco a sua impressão, os seus sentimentos nesse momento em relação a essa experiência que a humanidade num todo está vivenciando com a pandemia. Olha, eu acho o seguinte, a humanidade, apesar de muitos desencarnes em massa, eu mesmo perdi esse ano 4 amigos queridos, 4 amigos, que eu estava assim, sabe, estava a gente, de repente, quando eu abro o Facebook, vê a notícia do falecimento. Então, o que acontece? A gente, apesar disso, desse lado, tem o lado positivo, que é o lado da pessoa se reinventar, criar na crise, crise, tirou S, crie. Ela, parece que aflora aquela glândula pineal, eu mesmo estou notando a minha glândula pineal cada vez melhor, para expandir, escrever, tocar melhor. Eu estou tocando melhor, eu estou mais concentrada, mais eixada. De vez em quando dá uns ímpetos que a gente fica muito nervoso, mas de repente a gente para, estou nervosa, porque realmente dá aquela síndrome, até de ninho vazio. Eu estou acostumada a viajar, estou acostumada a sair, eu estou sempre com um carnezinho de pagando uma viagem. Estou sempre com uma viagem. Quando termina de pagar uma viagem, já começa a outra. E às vezes eu pago 2 ao mesmo tempo, mas Deus é tão bom que sabe que eu estou fazendo tudo para o melhor e em prol da humanidade. Então, sabe que eu não estou fazendo nada de errado. E, então, acaba sempre começando outra viagem. Bom, depois dessa vem outras. Nós temos que aprender a celebrar os presentes que a vida nos oferece. Então, eu acredito que um dos melhores investimentos que um ser humano pode fazer é realmente viajar, conhecer outros países, outras culturas, outros modos de viver. Então, às vezes a gente tem dificuldade para aceitar, para receber os presentes da vida, né? E eu concordo com você, Cíntia. Sim, existem as perdas, né? A pandemia, perdemos muitas pessoas caras, perdemos amigos, perdemos personagens importantes da cultura, das artes em geral, músicos, mas ela nos permitiu também, está nos permitindo, né, porque ainda estamos dentro, que nós pudéssemos olhar para dentro, olhar dos lados, digamos, melhorar os relacionamentos com as pessoas que estão próximas, que convivem com a gente. Eu acredito que o ato de você sair pouco, só quando é necessário, de você usar máscaras,
são provas de um amor incondicional também para o outro. E isso é belíssimo. Então, despertou em um grande número de pessoas essa humanidade, né? O outro é meu igual, o outro é meu espelho. Então, às vezes, eu me pergunto, e aliás, nós vamos contar amanhã na live, né, juntamente com a Josane, mas há muitos anos nós temos conversas, longas conversas, né, ou através do Skype, né, antigamente a gente usava o Skype, hoje existe a facilidade do WhatsApp, e uma pergunta que nasceu espontaneamente, realmente no dia que nasceu esse projeto, né, esse projeto em parceria, né, da gente fazer as lives todos os domingos, porque nós queremos compartilhar os nossos questionamentos. Então, em um determinado momento, Josane me disse, o que será que a gente tem que aprender a mais? E disso nasceu outras coisas, nasceu no link que eu vou compartilhar com vocês, nasceu também um texto maravilhoso escrito em inglês no blog Josane Mary Amorim. Josane Mary é o wordpress.com. Eu não estou conseguindo colocar o link aqui e eu vou pedir para a Josane, gentilmente, se conseguir, escrever nos comentários o link para que as pessoas possam acessar, porque tem um material fantástico lá. Então, eu te pergunto, o que você acha que falta a gente aprender, quanto no sentido humanidade? Em humanidade, as pessoas vão ficar mais solidárias, mais dadas, vai haver uma peneira, inclusive das pessoas, as que resolverem mudar, vão mudar, as que resolverem mudar, não vão se adequar a uma nova terra, não vão se adaptar. Então, elas mesmas vão se excluindo, que elas mesmas não vão se sentindo no ambiente, sabe? E a espiritualidade exclui essas pessoas. E não tá, é aquela lei lá aquela verdadeira lei, né, que a gente pode dizer, da exclusão. Ela mesma, a própria natureza se carrega, né, dela, se ela não se adaptar, porque a gente está aprendendo a ser mais, inclusive na parte de higiene. Eu repensei meus hábitos higiênicos, sabe? Por exemplo, eu tinha um hábito de, por exemplo, na rua, de repente, tinha uma pastelaria, pastel, sim. Eu comia na rua, tudo bem, nem pensava em lavar a mão, nem nada. Hoje, pode ter o pastel mais delicioso do mundo, eu até compro, posso comprar. Mas eu entro num lugar, higienizo as mãos, lavo as mãos, higienizo as mãos, aí eu como o pastelzinho, quentinho, que pastel é uma delícia quente. Normalmente eu entro num estabelecimento. Ai, que normalmente, por exemplo, na feira, pastel de feira. E não tem na Itália pastel de feira. Não tem. Não tem nem caldo de cana. Ai, que vontade. Nem caldo de cana. Sabe onde é que eu tomei caldo de cana? Igualzinho no Brasil, até com limão? No Egito. No Egito? No Egito. Olha. No Egito, mas não tinha o pastel. Não tinha o pastel. Foi no Egito, lá que ele sentou bem povão mesmo. O motorista, ele era nosso motorista, que foi pago pela agência. Tava eu, minha mãe e a minha irmã, no ano 2000. Isso, fazem 21 anos. Nossa. Ele parou, ele foi para Israel, que fica Israel, Jordânia e Egito. Aí ele falou, acirá, sabe? Acirá, sabe? Eu não sabia o que era acirá, sabe? Aí ele parou em frente. Era caldo de cana. Uau, que delícia. Mas que ele sabia que brasileiro gostava. Ele achava que não tinha aqui no Brasil. Aí eu falei para ele que era popularíssimo aqui no Brasil. Muito popular no Brasil. E o pastel de feira, dia de chuva, é a coisa mais gostosa do mundo. É a coisa mais gostosa. E eu amo comer pastel de queijo de feira, com caldo de cana em dia de chuva. Tá chovendo, eu paro no lugar, assim, lavo as mãos, você me fez voar no tempo, né? Assim, me remitiu a uma lembrança. Eu tinha 11 anos e tinha um parente, né, dos meus pais, que uma senhora, que aliás é madrinha da minha irmã, e eles tinham tipo um trailer, né? Uma garapeira, digamos. Então, eu fui trabalhar
lá, né? Tinha 11 anos. E eu tinha os cabelos longos, né? Muito longos. E eu lembro que a minha mãe dividia meu cabelo assim e fazia 2 tranças e depois ela virava, né? Então eu ficava assim como aquele personagem lá daquele filme Guerra nas Estrelas. E eu odiava Ah, é. aquilo, né? Eu odiava assim estar com aquelas tranças ali trabalhando. Nossa, mas eu matei a vontade de tomar garapa, de tomar caldo de cana. Foi muito bom. Nossa, Realmente existem muito bom. momentos que nós mergulhamos assim na nossa história e é muito prazeroso. Muito obrigada. A Josane acabou É, de mas passar o gostou. link do seu site. E ela está É. nos dizendo que ela também adora pastel e caldo de cana da feira. Mas quem não gosta, né, gente? Bom, mas Cíntia, É muito voltando a gostoso. nós, esquecendo essas guloseimas, né, brasileiras, né, e egipcianas, né, como você citou, deliciosas, nós É, temos ainda mais ou é. menos 8 minutos. Então eu gostaria que Uhum. você, se você se sentir de tocar alguma coisa para gente Eu e vou tocar deixar assim. e se desejar deixar uma mensagem, uma frase para quem está nos assistindo e para quem vai assistir essa live, que vai ficar gravada, tá? Aqui no IGTV Uhum. e a gente vai compartilhar nas nossas mídias. Lembrando que fica o convite para a nossa live de amanhã, às 15 horas, amanhã que é domingo. Vamos vivenciar um domingo diferente, falando sobre o sentido da vida, sobre um caminho de evolução quando o chá atinge a alma, de Josane Méria Amorim. Olha que sanfona maravilhosa! Cor de chiclete. Olha, minha sanfona é cor de chiclete. Vou tocar da minha autoria. A Ah, rancheirinha A Sanfona Não Morreu. obrigada, Cíntia, gratidão, gratidão, gratidão. Nossa, que prazer, que prazer te ver tocar. E nós temos ainda 5 minutinhos, fique à vontade, tá? Para tocar o que você Uhum. quiser, ou para nos deixar uma mensagem, para concluir mais esse encontro prazeroso. É sempre uma alegria, é uma honra tê-la conosco na cima, é um prazer enorme te ouvir, eu sou sua fã, sabe? Parabéns pelo seu conhecimento, pela tua simplicidade de ser como ser humano, pela tua alegria contagiante, pelo teu sorriso encorajador. Obrigada por você realmente existir. Então, com você a palavra para a gente fechar essa live.
Então, eu vou deixar uma palavra para vocês. Eu vou declamar um poema chamado... Deixa eu pegar aqui. Como os gatos. Como os gatos. Deixa eu pegar aqui. Cadê o bichinho aqui? Vamos ver aqui. Nenê. Tá aqui, achei. Como os gatos. Pro Neco, fiz isso aqui. Viver na Terra é como uma arte. Os mestres dos liceus da China antiga, mirando-se no gato, vê e comparte. Observando-o, segue uma alma amiga. Mesmo na caça, acima de uma viga, um peixe tentador deixado à parte, não se intimida nem com uma briga, porque sabe que o mundo é um baluarte. No meio de uma fauna sedutora, traça os seus planos como um comandante, fareja e pisa a relva colhedora. Teu gato é de aparência confiante, antes da confiança sucessora, a esperteza com graça vai avante. Aí dizem, né, que gato é tão esperto que já nasce de bigode. Então a gente tem que se mirar no gato para viver a vida. Mire-se no seu gato, você quer andar direito na vida. Então isso é a mensagem desse soneto. Ok. Então, e é isso. E eu fiquei muito contente de participar dessa live. E amanhã, 5 horas do Brasil, depois você passa o link para a gente participar. Não tem link? Não, na verdade, são as 15 horas aqui da Itália, que é o mesmo horário da Holanda. E como nós temos 4 horas a mais, então 15 vai ser às 19 horas do Brasil. Muito boa a sua observação. 19 horas. Às 19 horas do Brasil. 19 horas Será do Brasil. Será que eu estou enganada? Peraí, que horas são agora no Brasil? Agora aqui... Aqui, deixa eu ver. Ai, pera lá, agora aqui então, eu estou sem... aí no 19 Brasil, horas e 1 19 horas. 19 horas. Então, não é às 19 horas do Brasil. São às 15 horas aqui da Itália. Então, é menos... Ai, me confundi. É mais. É mais. Não, 19, aqui 21, são 11 2, horas da noite. Maria Gravina, bem-vinda. Gustavo. Tereza, todos vocês que estiveram conosco. Então, 15 horas aqui na Itália, são 4 horas a menos do Brasil. Então, vai ser... então, 19 horas. Vai ser às 10 horas. 10, às 10 horas. 12, 13, 14... Não, 11 horas da manhã. Pronto! Pronto, consegui. 11 da manhã é melhor. 11 horas da manhã, ótimo. Exatamente, então, porque 11 da nós manhã. temos 4 horas de fuso horário. Então, 11 horas da manhã vai ser exatamente às 15 horas do Brasil. Esse encontro marcado e vai ser uma honra contar com a sua presença, nos ouvindo e celebrando esse momento onde temos a possibilidade de ir através das mídias, né, das redes sociais, através dessas ferramentas como o Instagram, Facebook, da gente usar o digital para nos tornarmos mais humanos, para nos sentirmos mais humanos, porque mesmo em tempos de pandemia, nós não paramos. Sigamos aprendendo, conectando mentes e culturas. Cíntia, gratidão. Obrigada. Muito obrigada. Tá. Até mais. Boa noite, hein? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.